Opa, salve nação, e você verá a seguir, André Rizek dá aula e analisa a situação do Fla durante a Copa América. O Mengão irá perder 5 jogadores convocados durante a competição sul-americana, e durante esse tempo o Flamengo disputará jogos importantíssimos. O Flamengo hoje é o líder do campeonato. Perdeu 5 titulares de uma vez, cara, de uma tacada. Mas você abala uma estrutura que está vitoriosa no momento. O apresentador ainda criticou o calendário, disse que o Flamengo é o maior prejudicado e terminou com ironia, dizendo que europeus não sabem fazer campeonato. Mas assim, isso aqui tem possibilidade de destruir um título. Campeonatos europeus estão parados durante a Eurocopa, né? Não sabem nada esses europeus, cara. Que bando de trouxa, bando de otário, LED. É, bando de otário, não sabe o que é ter um estadual. Não sabe o que é ter 15 e 16 datas, né? No Bando de otário. Isso e muito mais agora. Agora, o LED estava demonstrando toda a sua ansiedade pela Copa América. Sabe quem não tá... O alívio. Doido pra começar. Sabe quem não tá ansioso para esse momento? Os clubes brasileiros, cara. Eles estão odiando esse momento, né? Eles estão ansiosos para passar logo. Dá uma olhada o estrago que essa Copa América vai fazer nos clubes e como isso pode bagunçar o campeonato. O Flamengo vai perder Pulgar para o Chile, Arrascaeta para o Uruguai, De La Cruz para o Uruguai, Vinha e Varela. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores. Titulares. 5 jogadores. 5 titulares do time. O São Paulo vai perder o Ferrarese, que joga pouco, ok. Vai perder o Rafael, cara, um goleiro que tá trazendo ponto pro São Paulo. Tem um monte de ponto que tá na conta do Rafael. Tá dando graças a Deus a convocação do Rames, nesse caso, né, para ser vitrine. E perde o Bobadilla, que é um jogador que está sendo utilizado, ok, não é titular, mas ele é um jogador utilizado, já teve participações importantes. Agora o Rafael é um desfalque pesadíssimo pro São Paulo. Galo perde o Vargas, que vinha crescendo com o Milito, vinha sendo uma opção de verdade para o Hulk, com o Milito. Perde o seu único lateral esquerdo hoje no elenco, que é o Guilherme Arana, e o Alan Franco. Alan Franco que vai jogar por Equador. Perdeu já o Otávio por lesão. Perdeu o Rubens também, tá fora. Arana pesado. O Inter perde simplesmente o seu ataque titular, Borré e Valência, e o seu goleiro. Só isso o Inter perde. Só isso. Antes de debater os outros, vamos só tentar projetar assim, ó, o Flamengo hoje é o líder do campeonato. Perdeu 5 titulares de uma vez, cara, de uma tacada. Vamos tentar escalar o time sem os 5. Ainda é um time muito forte. O Vinha não é titular. Ah, mas virou, né? Agora é quase. porque o coisa machucou, o Ayrton Lucas. Eu acho que a tendência era ele pegar a posição. Mas né? o Flamengo sofreu muito. Está sofrendo muito. Tá. Ok, mas é um jogador importantíssimo. Bota o Vinha como titular. Tá bom, Entendi, vamos escalar lá. 100 os jogadores da Copa América. Rossi, Wesley, a zaga não muda, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Beleza, na defesa você tem pouco impacto. Quando voltar, né, de lesão. O Ayrton Lucas, quando voltar. Não, é por isso que eu acho que tem que... Aí você vai pro meio considerar o campo. Vinha, Você não tem o Pulgar, vai continuar jogando o Alan. Alan tá lesionado, deve jogar Vai o puxar Igor Jesus primeiro Igor jogo. Jesus. Talvez puxar o Gerson pro lugar do De La Cruz e tirar ele de onde ele tá funcionando tão bem hoje na direita. Tem o Lohan. Lohan pro lugar do Arrascaeta. Da Arrascaeta. O Lohan pro lugar do E o Luiz aí você- Araújo na direita. Então, você vai tirar o Gerson de onde ele tá rendendo pra caramba. Ok, ele é a melhor opção pro De La Cruz, mas você vai tirar de onde ele tá rendendo pra caramba. Aí Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Pô, ainda é um baita time no papel. ainda é. Mas você abala uma estrutura que tá vitoriosa no momento. Metade do time vai embora, cara. Cara, no caso do Flamengo, E pra voltar depois? Aí você entrosa esses caras e aí voltam os titulares. Tira a opção Cara, isso é um de- impacto é uma tremendo, máquina que cara. gira muito na engrenagem do Arrasca e do De La Cruz, né, cara? Por mais que você tenha elenco, eles são muito diferentes. Mas, Você enfim, exagera, isso o aqui- Flamengo isso aqui consegue pode- montar um time bom ainda. Mas, cara, pode. Mas assim, isso aqui tem possibilidade de destruir um título. Tem. De destruir um possível título do Até Flamengo. porque você perde também a profundidade para rodar esse elenco. Em algum outro Esse jogo, é um o jogador ponto- vai ter esse é um desgaste e às vezes você vai olhar para o banco e você vai ter os jogadores que deveriam estar no banco para serem as opções Não, e você como pode- titulares. você Isso aqui é muito errado, gente. O clube não mais pode coisa- perder 5 jogadores durante um campeonato. Não, tem umas coisas Pode, assim que eu discuto muito. Você perder 5 jogadores, você convocar um goleiro titular de um time para ser terceiro goleiro, não podia convocar. Enfim, eu gosto do Dorival, acho que ele tem tudo para fazer um bom trabalho, mas, por exemplo, podia convocar um goleiro que está na Europa para ser o terceiro goleiro? Que não Mas vai aí como é que você prejudicar faz com o ninguém. Rafael? A questão é assim, ou você não leva ninguém do futebol brasileiro, ou você leva quem você quiser. Porque aí como é que, se você tentar fazer justiça, assim, não vou porque é terceiro, você vai cometer uma esses injustiça. caras Aí do o goleiro, Flamengo, cara, esses né, um jogadores jogador. todos do Flamengo, todos eles
Talvez o Vinha não, porque o Vinha vinha sendo reserva com o Bielsa, mas jogando muito. Sim, sim. Jogando sempre. Até como zagueiro, né? Sim. O Flamengo, os 5 do Flamengo vão jogar no Uruguai. O Rafael não vai jogar. Então, se eu tirar um goleiro 10 jogos de um time para não jogar, tudo bem, o goleiro quer jogar para o currículo. Eu dele, concordo, jogar na mas o seleção. Dorival não pode pensar nisso. Ou a CBF determina, você não vai chamar ninguém do Brasil, por ele isso chama que quem ele quiser. Eu acho que o Dorival acaba sendo vítima de um mal maior, que é o calendário do Dorival, futebol o trabalho brasileiro. dele é esse. O Dorival não tem a ver com isso. É. A questão, assim, isso é muito pesado pro Flamengo, cara. O Flamengo já tem. Se o Flamengo derrapar muito nessas. Ele já tem a desculpa verdadeira pronta. Você não consegue, em lugar civilizado, você não joga uma competição sem 5 jogadores, porque eles estão defendendo a seleção. O Palmeiras vai perder 3 jogadores. Eu acho que o Palmeiras vai conseguir se virar melhor do que o Flamengo, mas é também pesado. Vai perder o Richard Rios, vai perder o Gustavo Gomes e o Piquerez. O lado. Ele perde 2 jogadores titulares pesado. da defesa, é pesado. Agora, acho que ele vai conseguir se virar melhor do que o Flamengo. Tem uma coisa aí, Rizek, que pode aumentar esse efeito do Palmeiras. O Luan recebeu uma proposta do América do México, né? Que é o reserva imediato da zaga. No meio a gente pensa, por exemplo, no Zé Rafael, que vem sendo reserva nos últimos jogos, mas já foi titular durante anos. Você pode negociar e só liberar depois da Copa América. Brasileiros, pode ser vocês também. entendam jogadores que atuam no Brasil, né? Brasileiros que atuam no Brasil, E evidentemente. o Piquerez tem o Vanderlan, que é um excelente lateral reserva, assim. Aí o Corinthians vai perder o Félix Torres e o Romero. É o impacto, mas assim. Tá tranquilo. Tranquilo não tá, porque o elenco é limitado, mas. O Romero já é reserva, né? Já é Dá pra reserva. resolver. Dá pra resolver. O Fortaleza perde o Kusevich e o Kevin Andrade. Duas reservas também. Bons reservas. O Grêmio vai perder o Soteldo, titularíssimo. Vai ser um desfalque pesado, eu, Vilha Sante. Muito ruim do Outro Grêmio. titularíssimo. Muito ruim. Pesado. Normal, o Grêmio vai ter dificuldade, cara. O Santos, na Série B, vai perder o Rincon e o Miguelito. Reservas. O Vasco perde o Medel, que não tá jogando, e o Galdames. Para. Tem torcedor do Vasco que Tá vai comemorando adorar, vai isso. adorar a Copa Torcedor América. do Vasco Tá comemorando? achou um motivo para comemorar. Tá bom. É a única comemoração que o Vasco tem hoje, é a convocação. O Furacão perde o Bento. Exato. O Bahia, pesadíssimo. O Bahia perde o Santiago Arias. O Botafogo perde o Savarino. Ó, é puxado o Botafogo. Não, e pro Bahia também. Pro viu? Bahia também. O Santiago está fazendo Claro, um ótimo bem, né? campeonato. Claro. Muito bem. O Bragantino perde o José Hurtado. O Coritiba, o Sebastião Gomes. O Criciúma perde o Wilker Angel para a seleção venezuelana. O Cruzeiro perde o Cifuentes. O Fluminense perde o Arias. Pesadíssimo. Terrível. Esse aí é... E a Não tem ninguém Ponte- no elenco do Fluminense que faça o papel que o Arias faz. E a Ponte Preta na Série B perde o Luiz Raquim. Venezuelano. Assim, o Flamengo é o que mais se prejudicou, mas muita gente tá danada aí, cara. Muita gente tá danada aí. E aí é o problema dos clubes brasileiros, né? Não lutam pela coletividade. Se lutassem pela coletividade, tivessem essa noção de que hoje é o coleguinha, amanhã pode ser você, esse tipo de coisa não aconteceria. Não corroboraria um calendário que continue em atividade em meio a uma competição tão importante que tira tantos jogadores do futebol brasileiro. Na verdade, na minha opinião, os clubes demoraram a perceber isso daí. Porque quando os clubes colocaram esse assunto na mesa, já estava tarde, já estava com o calendário todo desenhado. Isso aí, cara, era para ter sido pensado lá no ano atrás. Entendeu? Mas assim, Rizek... Ano passado, ano que vem, gente, vamos sentar para resolver isso aqui. Depois que o calendário já está desenhado, com as datas marcadas, aí é tarde, cara, para se mexer. Quantas vezes aqui na mesa do Seleção alguém levantou o tema do calendário do ano que vem? Que vai ter o Mundial de Clubes em junho. Quantas vezes alguém no ano que vem vai levantar o tema da preparação para a Copa do Mundo? Isso tem todo ano, cara. A gente aqui trabalha com futebol tá no entorno das nossas vidas, a gente pensa todo dia nisso porque a gente tem que falar sobre isso. Você imagina quem é que está dentro de um clube, cara? Será que os dirigentes não podem se reunir um ano antes e falar, ó, no ano que vem, durante o Mundial de Clubes, não pode ter Campeonato Brasileiro, não. Porque aí meu time vai jogar tantas vezes lá, ou vai jogar tantas vezes a mais durante esse período, e depois como é que vai fazer para ajustar os jogos? Alguém vai sair prejudicado dessa história. E o problema, para mim, Led, é o seguinte, ninguém vê a coletividade. É cada um vendo o seu lado. Ah, peraí, o Flamengo vai perder 5, mas a gente vai Você perder tem noção só. que 9 rodadas, a gente está falando de 25% do campeonato, cara. Um Maluquice. quarto do Agora, campeonato. tá maluquice. Querem, eles fazem. Que a Copa América de 2019 foi disputada no Brasil, o campeonato parou. Parou. A Copa América de 2020 teve aquela loucura, teve 2 Copa América seguidas,
era pandemia. E eu acho que o campeonato estava parado também. O Brasil Cara, parou e porque não agora- tinha campos, né? E agora, cara, agora tem que jogar o campeonato. Eu não me recordo, confesso, assim, pode ter acontecido já, de ver um clube brasileiro perder 5 jogadores por tantas rodadas numa competição. 5? 5, como diria Jesus? 5? Muita coisa. E assim, torcer para ninguém se machucar na seleção, né? Porque tem jogador do Flamengo na lista reserva, né? Torcer para ninguém se machucar na E seleção. vamos imaginar, qual é o melhor jogador do Flamengo hoje? É o Cebolinha, o Pedro? A gente pode discutir Então, isso. o Pedro e tá? o Fabrício Bruno estão na lista reserva do Dorival. Por exemplo, vamos imaginar aqui que um centroavante da seleção brasileira se lesione, ou o Endrick ou o Evanilson, durante os treinos. Vocês acham que o Dorival vai chamar quem está de férias já? Ou vai chamar quem é que está em plena atividade fazendo gol? Todo Flamengo já está com a cabeça cheia. Mas é um... Sim, a possibilidade. possibilidade. A gente tem que contar, a gente tem que pensar nisso. E certamente dentro Eu já do Flamengo teria se levado o pensa Pedro nisso. antes, com todo o respeito. Muita Eu gente já acha falei isso isso. aqui em alguns programas. Já teria levado o Pedro antes. Torcida do Muita gente Flamengo, eu acha falei isso. na Copa América, eu já levaria o Pedro sempre para a seleção brasileira. Mas Também. Campeonatos europeus estão parados durante a Eurocopa, né? Não sabem nada esses europeus, cara. Que bando de trouxa, bando de otário, Lédio. Não, então Pararam é. os campeonatos pra jogar a Eurocopa, esse bando de otário aí, só cara. jogam agora em agosto. Bando de otário. Só em agosto. Ainda vão ganhar dinheiro lá nos Emirados, fazer amistoso. Aí, tudo bando de trouxa, não vem aprender aqui que é bom. Não, mas eles não jogam estadual, pô. Eles têm essa lacuna. Não Esse aí é o grande segredo de tudo. Bando de otário, não sabe o que é ter um estadual. Não sabe o que é ter 15, 16 datas, né? No início Bando de do ano otário. ali. Porra. Ó, bando de... Pô, não sabe o que é levantar taça, um monte de taça por ano no país inteiro. Imagina, podia fazer o campeonato de Manchester, o campeonato de Liverpool. Isso é fantástico, Ficam lá né, disputando só a Premier League, bando de trouxa. Né? Campeonato londrino, imagina que legal. Será que se o City West perdesse... Ham, Pô, dá pra West Ham, fazer, hein? Chelsea, Vai Arsenal, ser bom, hein? Crystal Palace, Vai ser bom. Tottenham, pô, aí, cara, então Será- não sabem nada esses Será que caras se o aí. Arsenal perdesse o campeonato de Londres, ele entraria em crise? Já pensou um estadual nas Ilhas Faroe? Aí, ó, hein? Sabe nada esses europeus.